Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação, que estaremos iniciando o capítulo 27 da semana 26 de maio a 1º de junho. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos parte de nossa reunião. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico de congregação, que está iniciando o capítulo 27, e vamos fazer as considerações do parágrafo número 1 até o parágrafo número 9. Então, o tema desse capítulo, dando testemunho cabal. Preso em Roma, Paulo continua a pregar. Essa consideração será baseada em Atos capítulo 28, versículo do 11 até o versículo 31. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Estamos em cerca de 59 era comum, uma embarcação cuja figura de proa são os filhos de Zeus. Provavelmente um grande navio para transportar grãos, navega desde a ilha mediterrânea de Malta até a Itália. A bordo estão o apóstolo Paulo, um prisioneiro sob escolta, e seus companheiros cristãos Lucas e Aristarco. Diferentemente da tripulação, esses evangelizadores não buscam a proteção dos filhos do deus grego Zeus, os gêmeos Castor e Pólux. Em vez disso, Paulo e seus companheiros servem a Jeová, o Deus que revelou que Paulo daria testemunho sobre a verdade em Roma e compareceria perante César. Pergunta: que confiança Paulo e seus companheiros têm e por quê? Então, Paulo e seus companheiros, diferente da tripulação, que confiavam nos filhos de Zeus, eles confiam em Jeová. Por quê? Jeová garantiu que Paulo daria testemunho sobre a verdade em Roma e compareceria perante César. Leitura do parágrafo 2 e o 3. 3 dias depois de atracar em Siracusa, uma bela cidade da Sicília, quase tão importante quanto Atenas e Roma, o navio parte para Régio, no extremo sul da Península Itálica. Então, com a ajuda de um vento vindo do sul, a embarcação faz a viagem de 320 quilômetros até o porto italiano de Puteoli, perto de onde hoje fica Nápoles, mais rápido do que o normal, chegando ao porto no segundo dia. Paulo agora está na parte final de sua viagem, a Roma, onde comparecerá perante o imperador Nero. Durante todo o percurso da viagem, o Deus de todo o consolo tem estado com Paulo. Conforme veremos, esse apoio não diminui, nem Paulo perde o zelo como missionário. Pergunta: que trajeto o navio de Paulo fez e quem apoiou Paulo durante todo o percurso da viagem? Então o navio que Paulo está sai de Siracusa e parte para Régio, e com a ajuda de um vento forte, eles conseguem fazer uma viagem de 320 quilômetros até Puteoli, chegando no segundo dia. E durante toda essa viagem, Jeová, o Deus de todo consolo, tem lhe apoiado. Subtítulo: Paulo agradeceu a Deus e se sentiu encorajado. Leitura do 4 e 5. Em Puteoli, Paulo e seus companheiros encontraram alguns irmãos que insistiram que ficassem com eles 7 dias. Que maravilhoso exemplo de hospitalidade cristã! Podemos ter certeza de que a hospitalidade daqueles irmãos foi mais do que recompensada pelo encorajamento espiritual que receberam de Paulo e seus companheiros. Mas por que se concedeu tanta liberdade a um prisioneiro sob guarda? Possivelmente porque o apóstolo tinha conquistado a total confiança dos guardas romanos. Da mesma forma, hoje, servos de Jeová que estão presos muitas vezes recebem certas liberdades e privilégios por causa de sua conduta cristã. Na Romênia, por exemplo, um homem que cumpria pena de 75 anos por roubo começou a estudar a palavra de Deus e fez uma notável mudança de personalidade. Por causa disso, as autoridades carcerárias lhe deram a tarefa de fazer compras para a prisão,
o que envolvia ir à cidade sem escolta. Naturalmente, o mais importante é que nossa boa conduta glorifica a Jeová. Pergunta parte A. Como Paulo e seus companheiros foram recebidos em Putéoli? E qual pode ter sido o motivo de terem concedido tanta liberdade a Paulo? Então, Paulo e seus companheiros foram recebidos por irmãos que insistiram que eles ficassem com eles, demonstrando assim hospitalidade. E a liberdade que Paulo tinha era por causa da confiança que ele havia adquirido e também não apresentava ameaça alguma. Parte B. Mesmo na prisão, como os cristãos podem se beneficiar de sua boa conduta? Então, a boa conduta de um cristão preso pode mudar a vida de outra pessoa. Foi o que aconteceu com um homem que estava preso por roubo. Depois que começou a estudar a palavra de Deus, fez mudanças, fazendo com que os guardas liberassem ele para fazer compra na cidade sem escolta. Leitura do parágrafo 6 e 7. De Putéoli, Paulo e seus companheiros provavelmente caminharam cerca de 50 quilômetros até a cidade de Capua, onde pegaram a Via Ápia, estrada que levava a Roma. Dessa famosa estrada pavimentada com grandes e achatados blocos de lava, era possível ver paisagens magníficas no interior da Itália e, em certos trechos, do mar Mediterrâneo. A estrada também passava pelos pântanos do Pontino, que ficavam a cerca de 60 quilômetros de Roma e onde se localizava a Praça de Ápio. Quando os irmãos em Roma ouviram as notícias sobre nós, escreveu Lucas, alguns foram até a Praça de Ápio, ao passo que outros ficaram esperando nas 3 tavernas, uma parada de descanso a cerca de 50 quilômetros de Roma. Que amor extraordinário! A Praça de Ápio não era um lugar confortável para os viajantes exaustos depois de uma viagem difícil. O poeta romano Horácio descreveu essa praça como lotada de barqueiros e de dono de hospedaria grosseiros. Ele escreveu que a água era extremamente repugnante. Ele até se recusou a comer ali. Apesar de todos os desconfortos, porém, os irmãos que vieram de Roma esperaram alegremente por Paulo e pelos que estavam com ele para acompanhá-los nessa parte final da viagem. Então a pergunta do 6 e 7, como os irmãos romanos mostraram extraordinário amor? Então alguns irmãos, sabendo que Paulo iria passar pela Via Ápia, uma estrada que levava até Roma, se organizaram para que ficassem em pontos estratégicos, onde Paulo iria passar. E ao fazerem isso, eles demonstraram um amor extraordinário, e isso com certeza fortaleceu o apóstolo Paulo. Leitura do 8. Ao ver seus irmãos, diz o relato, Paulo agradeceu a Deus e se sentiu encorajado. De fato, só de ver esses queridos irmãos, alguns dos quais o apóstolo talvez conhecesse pessoalmente, ele se sentiu fortalecido e animado. Por que Paulo agradeceu a Deus? Ele sabia que o amor abnegado é um aspecto do fruto do Espírito. Hoje também o Espírito Santo move os cristãos a fazer sacrifícios a favor uns dos outros e a consolar os que precisam. Pergunta: por que Paulo agradeceu a Deus ao ver seus irmãos? Porque ele sabia que o amor abnegado é um aspecto do fruto do Espírito. E só ver seus irmãos demonstrando tal fruto, ele se sentiu encorajado. Leitura do 9. Por exemplo, o Espírito Santo move irmãos espirituais a mostrar hospitalidade a superintendentes de circuito, missionários e outros servos de tempo integral, muitos dos quais fizeram grandes sacrifícios para expandir seu serviço a Jeová. Pergunte-se, será que eu posso fazer mais para apoiar a visita do superintendente de circuito? Talvez mostrando hospitalidade a ele e a sua esposa, caso ele seja casado? Posso fazer planos para trabalhar com eles no ministério? Em troca, você talvez receba ricas bênçãos. Por exemplo, imagine a alegria que os irmãos romanos sentiram ao ouvir Paulo e seus companheiros relatar alguma das muitas experiências encorajadoras que vivenciaram. Pergunta: como podemos mostrar a mesma atitude demonstrada pelos irmãos que se encontraram com Paulo?
Bem, por ser hospitaleiro com nossos irmãos, principalmente com aqueles que deixaram seus interesses pessoais para servir melhor a Jeová, superintendentes, missionários e pioneiros. Com os viajantes, podemos trabalhar com ele e sua esposa no ministério, oferecer uma refeição, coisas simples, mas que faz uma diferença imensa na vida deles. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo bíblico de congregação e espero que possa ter sido de ajuda em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.